Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Segunda-feira, nós temos aula de ciências e nós temos aula de língua portuguesa. Para começar, língua portuguesa, livro integrado, pegue o livro integrado de vocês na página 48. Livro integrado, página 48. Lição número 8. Vamos continuar falando sobre receitas. Qual será a nossa receita de hoje? Creme de milho doce. Creme de milho doce. Vocês gostam de milho? De milho verde? Então, essa é uma receita de creme de milho verde, que é o creme de milho doce. Vamos acompanhar nossa leitura da nossa receita culinária de hoje. Então, creme de milho doce, rendimento, 10 porções. Ingredientes: 2 latas de milho verde, 2 xícaras de chá de água filtrada, 1 lata de leite condensado, 2 medidas de leite. Use a lata de leite condensado como medida. 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de chá de canela em pó. Esses são os nossos ingredientes que nós vamos precisar. Agora, como fazer essa receita? Número 3. Coloque o milho escorrido no copo do liquidificador e junte a água filtrada. Bata bem os 2 ingredientes. Número 4. Passe o suco de milho pela peneira e coloque-o de volta no copo do liquidificador. Junte o leite condensado, o leite e o amido de milho e bata tudo muito bem. Número 6. Coloque a mistura em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre com uma colher de cozinha até formar um creme. 7. Distribua o creme de milho verde em tigelinhas. Número 8. Se gostar, polvilhe canela em pó e sirva a seguir. Dona Benta para crianças, lanche para toda a hora, com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. São Paulo, Companhia Editora Nacional 2007, página 36 e página 37. Então, essa é a nossa receita culinária, nosso creme de milho doce. Quais são as partes dessa receita? Aqui nessa receita nós temos 3 partes. Nós temos o rendimento. O que é o rendimento? É para quantas pessoas essa receita serve. Então, quantas pessoas? Se são 10 porções, então ela serve para 10 pessoas. Ah, tia, eu não quero fazer para 10 pessoas, eu só quero fazer para 5 pessoas. Na minha casa, nós só somos 5 pessoas. Então, eu só divido ao meio essa minha receita. Então, se tá pedindo 2 latas de milho verde, então eu só vou usar 1 lata de milho verde. Então, divido toda a receita. Aí, depois nós temos os ingredientes, que é o que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de quê? Das 2 latas de milho verde, 2 xícaras de água filtrada, 1 lata de leite condensado. As mesmas medidas do leite condensado, eu vou usar 2 medidas de leite, 2 colheres de sopa de amido de milho. Qual que é este amido de milho? É a maisena. É um pozinho chamado maisena que serve para fazer o mingau, que é ela que vai deixar grosso. E 1 colher de chá de canela em pó, só se você tiver e se você gostar de canela. Se você não gostar, não precisa colocar. Aí aqui, ó, todos os utensílios que a gente vai precisar. Nós vamos precisar do liquidificador, nós vamos precisar da xícara para medir a água, a peneira, a panela, o abridor de lata, que é para a gente abrir a lata do milho verde. Nós vamos precisar das colheres, da colher de pau para ficar mexendo e de uma luva para a gente não queimar as mãos, né? E as tigelas, né? Ó, as 10 porçõezinhas de tigelinha pequena, que é o que nós vamos dividir a nossa receita. Na hora de usar o abridor de latas e o liquidificador, o fogão,
É a supervisão de quê? De um adulto, não é mesmo? O fogão, porque você pode se queimar. O abridor de lata você não deve conseguir, porque exige um esforço maior. E o liquidificador, ele é perigoso porque ele é usado na energia elétrica. Então, a criança tem que tomar cuidado na hora de manusear. O adulto que tem que estar sempre fazendo isso, tá bom? Então, ó, essa receita ela é toda ilustrada. Ela tem toda a ilustração de passo a passo. Então, se a criança não souber ler, com a ajuda de um adulto, consegue fazer. Se uma pessoa não entende língua portuguesa, um estrangeiro, por exemplo, só em olhar as figurinhas ele vai conseguir fazer essa receita, não é mesmo? E é uma receita muito saborosa. Aqui pra gente, a gente faz muito ela. Nós fazemos ela como canjica, né? Que não usa nem a lata de milho verde, usa mesmo é o milho, aí rala a espiga de milho, ou então corta os caroços, passa no liquidificador, aí peneira, né? Depois volta de novo, passa no liquidificador com leite condensado, com leite, não é mesmo? E mexe até engrossar, tem que ficar mexendo direto, porque se você parar de mexer, o mingau vai ficar cheio de caroço, aí não vai ficar legal, não vai ficar gostoso. Então tem que ficar mexendo direto. Depois de feito, distribui nos potinhos. Se gostar da canela, coloca a canela. Se não gostar, não coloca, né? Então, vamos fazer essa receita? Vamos? Vocês podem fazer ela em casa e eu quero ver vocês fazendo. Vamos lá? Agora o estudo do texto. Vamos fazer o estudo do texto, a página 49 e tem até a página 50. Número 1. Marque um X na resposta correta. Essa receita, ela nos ensina a fazer um alimento doce ou um alimento salgado? Creme de milho doce. Esse alimento, ele é doce ou ele é salgado? Número 2. Pinte a lista de ingredientes de acordo com a legenda a seguir. Então, tá vendo a lista da nossa receita? Nós vamos pintar de acordo com a legenda. De verde, o nome do ingrediente. Então, nós vamos pintar de verde o que tá os ingredientes. O nome de cada ingrediente. Por exemplo, milho verde, água filtrada, leite condensado. Então, o nome do ingrediente a gente pinta de verde. De azul, a quantidade de cada ingrediente. Então, ó, 2, nós vamos pintar de azul. 2, o número 1. Então, o que indicar a quantidade, nós vamos pintar de azul. E de laranja, ou então de amarelo, o nome do utensílio. O nome do utensílio. Latas, xícara, lata, colher de sopa, colher de chá. Então, os utensílios a gente vai pintar de amarelo ou laranja. Entenderam? Então, ó, dos ingredientes, só nessa parte aqui dos ingredientes, tá bom? Então, o nome do ingrediente de verde, a quantidade de cada ingrediente de azul e o nome do utensílio nós vamos pintar de laranja, tá bom? Tá bem aqui o espaço onde é para vocês pintarem. Ó, tá todo ele aqui, ó, ingrediente. 2 latas de milho verde. Então, o que é o ingrediente? É o milho verde. A quantidade é o número 2. E a lata, que é o utensílio de laranja. Então, nessa parte aqui que vocês vão pintar, tá bom? Não é no texto, é aqui, certo? Aí depois, terceiro, escreva o nome de alguns utensílios necessários para o preparo da receita. Aí tem as figuras. Aí você vai escrever o nome. O que é isso aqui? O que é isso daqui? O que é isso aqui? Aí do outro lado, temos também. Nós temos este, nós temos esse e nós temos esse. Você vai escrever os nomes. Quarto, leia. Aí nós temos uma parte da receita para a gente ler. Você pode substituir as 2 latas de milho verde por 6 espigas de milho. Não use abridor de latas, o liquidificador e o fogão sem a supervisão de um adulto. Aí a primeira bolinha tá me pedindo o quê? Sublinhe o trecho que se refere a uma dica de segurança. Então, qual é a dica? Nesse quadradinho, qual é a parte que tá me dando uma dica de segurança? Aí você vai passar uma linha embaixo da dica de segurança todinha.
Qual é a dica de segurança? Aquilo que a criança não pode fazer sem a supervisão de um adulto. Então, você sublinha ela todinha. Segunda bolinha. Volte à receita da página 49 e veja o item 6. Que outra dica de segurança poderia ser aplicada? Então, a gente volta lá na página 49, aí no item 6, tá bem aqui o item 6. Qual é a outra dica de segurança que a gente pode ter aqui nesse item, ó? Coloque a mistura em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre com a colher de cozinha até formar um creme. Então, qual é a outra medida de segurança que a gente pode fazer aqui nesse item 6? A criança, ó, vou te dar uma sugestão. Vocês, como criança, vocês podem ficar lá na beirada do fogo, perto do fogão, mexendo a panela? Não pode ser perigoso mexer essa panela no fogo? Não pode? Então, quem deve fazer esse procedimento de ficar mexendo? É bom um adulto, né? Um adulto é que é bom ficar mexendo essa panela, porque ela tá muito em contato com o fogo, não é mesmo? Aí vocês façam aí uma dica de segurança que pode ser aplicada no item 6, tá bom? Aí aqui nós temos um texto. Pula pipoca, Maria Sororoca, filho de ferreiro caiu na barroca, menino teimoso gosta de paçoca. Tá pedindo o quê? Para você copiar a parlenda e circule, número 2, circule na parlenda as palavras que rimam. Quais são aquelas palavras que rimam, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje do nosso texto. Creme de milho doce, creme de milho doce. Então, vamos ler, vamos observar a receita, vamos fazer o estudo do texto, vamos praticar essa receita na prática, vamos fazer em casa essa receita. Faça um videozinho bem legalzinho vocês fazendo essa receita, que é legal também. Experimentem e me digam se vocês gostaram do creme de milho doce, tá bom? Então, beijo para vocês, essa é a aula de língua portuguesa. Daqui a pouco a gente volta com a aula de ciências de hoje, tá bom? Tchau, tchau e até daqui a pouquinho.